Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Neto Machado, você está no canal 20 Discos e eu trago sempre curiosidades sobre a música pop, sobre o rock and roll, ilustradas sempre com um disco ou vários discos da minha coleção. Hoje vou falar um pouquinho sobre a Black Music e os direitos civis, ali no final dos anos 60, começo do início, ali o início dos anos 70, nos Estados Unidos, os movimentos Black Power, os movimentos pela inclusão dos negros na sociedade civil norte-americana e o seu entrelaçamento com a música, que culminou especialmente num disco maravilhoso que é este What's Going On, do Marvin Gaye, de 1971, da Motown Records. Esse disco é uma reprensagem de 1989 que eu adquiri. Para mim é aquele disco que, se eu tivesse que escolher um para levar para uma ilha deserta ali com a minha vitrolinha, na certa seria esse disco. A revista Rolling Stone também elegeu em 2020 esse disco como o melhor disco de música pop de todos os tempos, superando inclusive o Sgt. Pepper's dos Beatles, que também é uma obra-prima. E esse disco, inclusive, pelo movimento negro norte-americano, ele é considerado o Sgt. Pepper's da Black Music norte-americana. Por quê? Obviamente não pela sua semelhança musical, melódica, enfim, instrumental, mas pela importância e pela ligação entre as músicas, né? Praticamente uma suíte, as músicas elas são interligadas, não há praticamente espaço entre as músicas, há sutis mudanças de andamento, a melodia do disco é um primor, é uma maravilha. O Marvin, contando um pouquinho da história do Marvin primeiramente, né? Ele começou na Motown Records no início dos anos 60, final dos 50, início dos 60. Ele começou como... Ele era um multi-instrumentista, além de compositor e cantor. Ele começou como baterista de estúdio dos artistas na Motown. O principal deles, o pequeno Steve Wonder, começou ali com 11 anos de idade a fazer os primeiros discos, e o Marvin acompanhava o Steve Wonder na bateria, tanto nos discos quanto nas apresentações ao vivo. Aos poucos, o Marvin, que se casou com a irmã do dono da gravadora Motown, foi conquistando espaço e conseguiu gravar os seus primeiros LPs. A linha do Marvin era uma linha romântica, uma linha que sempre fazia um dueto ali com cantoras, mulheres, várias delas, né? A principal delas veio a falecer ali no ano de 1970 e deixou o Marvin muito abalado. Ele que já vendia milhões de discos, vendia muito disco, era um dos principais artistas da Motown. E o Marvin, ele entrou numa depressão, praticamente entrou em depressão, porque ele sentiu muito a perda dessa colega pelo câncer de cérebro que ela teve. Eles faziam shows juntos, faziam discos juntos, ele sentiu muito e a partir daí ele começou a pensar na vida. Enfim, precisou passar por um momento desse, como a maioria dos nossos seres humanos precisa passar, para se colocar no seguinte ponto: olha, como é que eu fico cantando essas músicas românticas, né? Músicas mais pops, sem um recado mais específico, enquanto a sociedade toda do mundo, os norte-americanos especialmente, e os meus irmãos negros aqui, estão passando por essa situação, estão enfrentando a polícia nas ruas, estão sofrendo violência, não conseguem liberdade, não conseguem a mesma igualdade dos demais cidadãos americanos brancos. Qual é então a minha função? Ganhar dinheiro vendendo disco? Isso para mim é muito pouco. Então o Marvin passou a olhar para os movimentos sociais e para as causas, principalmente para as causas dos negros norte-americanos, de uma forma diferente.
e começou a passar isso para suas composições. Quando ele fez, então, What's Going On, e a música, né, que deu nome a esse LP, isso representava uma enorme mudança na linha do Marvin. Não só do estilo, com uma melodiosidade diferente, com orquestrações, mas também, e muito especialmente, nas letras mais engajadas socialmente e politicamente, no sentido principalmente, se passava pela guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Olha só, né, os paralelos que a gente vê aí, a luta contra o racismo, a guerra do Vietnã. Hoje nós temos a guerra da Ucrânia, né? As questões ambientais também estão contempladas nas músicas desse disco, especialmente na Mercy Mercy Me, que fecha o lado A, The Ecology, Mercy Mercy Me, entre parênteses, The Ecology, a ecologia. Então o Marvin, e isso representava um grande risco para a gravadora. Por quê? Porque o Marvin ia sair de uma linha em que você tinha mercadologicamente garantido aquele público e aquela vendagem, aqueles milhões que ele já vendia de discos, para ir para uma espécie de tiro no escuro. Né? Um tiro no escuro, porque era um estilo, falar dessas questões sociais e políticas e raciais, era um risco do próprio público do Marvin não mais aceitá-lo ou não mais comprar os seus LPs. E ele propôs, então, ao diretor da gravadora, ao dono da gravadora, que também é seu sogro, propôs, então, essa mudança. Mas o sogro não acreditou muito nele, não deu o aval para ele fazer esse disco diferente. O Marvin propôs, então, levar um single, que seria do What's Going On, para as rádios, para que os DJs, então, para ter uma ideia ali de como seria a recepção. E ela foi excelente, foi sensacional. E, como eu estava falando, né, a questão da guerra do Vietnã também. Ele começa a música e começa o disco com a seguinte frase: Brother, brother, there's so too many of you dying. Meu irmão, né, como que dizendo para o povo negro norte-americano, há tantos de vocês morrendo. Né? E quando ele fala meu irmão, ele fala não só para os irmãos de cor, como para o irmão de sangue dele que estava voltando da guerra do Vietnã. Então, e que ele estava passando por aquilo ali, pessoalmente, por aquela experiência trágica, que não foi mais trágica porque o irmão voltou vivo e voltou bem da guerra. Então, bem entre aspas, né? Nunca se volta bem, ainda mais numa guerra do Vietnã. E ele passa, então, e quem ia para a guerra do Vietnã? O negro, pobre, né, discriminado, ele era mandado para lá. Então o disco, ele perpassa por todas as questões raciais da violência armamentista, que acaba prejudicando principalmente os mais pobres e os negros. Uma questão muito, muito atual, que nunca vai sair de moda e que não poderia ser mais atual do que hoje. Esse disco, como eu falei, ele merece ser ouvido inteiro. É um disco que eu levaria para uma ilha deserta, se eu tivesse que escolher um, como eu disse. É um disco espetacular. O Marvin aqui fez uma obra de arte. Vamos agora para o terreno nacional. Em 1977, a banda Black Hill lança o disco Maria Fumaça, de 1977. Aí vocês vão me dizer, poxa Neto, mas é um disco instrumental. Como é que ele pode ter mensagens antirracistas ou mensagens pelos direitos civis ou pela inclusão do negro brasileiro também? Ora, muito simples. O movimento Black Hill foi um movimento cultural e político, e ele meio que deu o primeiro pontapé nos bailes funks, no início dos bailes funks, nas comunidades do Rio de Janeiro. O que acontecia? Ali na metade dos anos 70, um pouquinho antes da metade dos anos 70, os bailes funks, entre aspas, né, naquela época os bailes blacks,
rolavam com o que a gente chama hoje de DJ, né? Eles levavam então os discos e colocavam um som mecânico. Um diretor de uma grande gravadora foi assistir um desses bailes e olhou ali para um potencial de mercado excepcional. E falou o seguinte: poxa, por que não fazer uma música para esse público, uma música nova, uma música própria, baseada nesse som que eles gostam de dançar? Então ele chamou o Oberdan Magalhães, que foi o líder da Maria Fumaça e fazia parte do movimento Black Hill, que era um movimento baseado no Black Power americano e que tinha muita influência, claro, sofria muita influência de nomes da música negra, como o próprio Marvin Gaye. O Oberdan Magalhães, então, chamou alguns amigos, montou um naipe de metais espetacular, começou então a meio que copiar aquelas músicas que estavam nos discos, as músicas mecânicas, né, a passar para instrumental ali na hora, e com pouco tempo começou também a fazer as músicas próprias. E o que foi ainda mais sensacional, começou a fazer no estilo dançante as músicas que já eram clássicos da música brasileira, como por exemplo Na Baixa do Sapateiro, que está nesse disco aqui, do Ari Barroso, formidável, como Baião, do Luiz Gonzaga, que está aqui também, e uma música deles, graças a esse diretor de gravadora, que foi a música que dá nome ao disco, Maria Fumaça, virou tema de abertura da novela Locomotivas, da Rede Globo, e a banda explodiu. Então foi também um disco valorizadíssimo ainda hoje por todo o mercado brasileiro e internacional. Esse aqui eu tenho, é uma reprensagem da Polydor, muito bacana inclusive, e é um disco também imperdível, porque ele influenciou a black music brasileira e hoje influencia a música pop do mundo inteiro. Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, beijo no coração.